O que o Antigo Testamento diz sobre a condição dos mortos? Esse vídeo é um estudo sobre a doutrina católica a respeito da intercessão dos santos. A intercessão dos santos ela é uma exclusividade só do cristianismo, ou seja, cremos que Jesus nos trouxe outra realidade de fé do que vivia a fé judaica. Mas muitos cristãos acham que a gente já deveria encontrar essa realidade no Antigo Testamento, o que seria um anacronismo medonho, né? O estudo será dividido em duas partes. Nesse vídeo a gente vai estudar algumas passagens confusas do Antigo Testamento a respeito dos mortos, e no outro vídeo iremos fazer uma continuação desse estudo, porém estudando somente o livro do Eclesiastes. O Velho Testamento ele é muito usado para tentar negar a intercessão dos santos, por causa de interpretação de passagens do Antigo Testamento totalmente descontextualizada e anacrônica. Só que antes da gente fazer esse estudo, nós vamos fazer um breve resumo de alguns pontos importantes a ser levados em conta na hora de interpretar o Antigo Testamento. Primeiro, existe uma famosa frase que é a seguinte: o que a Bíblia diz. E é importantíssimo a gente sair desse mundo fantasioso. Não existe isso, a Bíblia não fala, ela apenas tem escrita. E essas escritas dependem da interpretação de quem lê, para que a pessoa consiga formar seu entendimento do que ela leu. Entre o que a Bíblia realmente diz e o que entendemos que ela diz, às vezes pode ter um abismo entre um e outro. E é fato que a Bíblia não ensina, nunca ensinou e nunca vai ensinar essa bola de neve em divisões cristãs, né, que foi rolada por Lutero lá no século XV e hoje se encontra do tamanho que está. Então isso é loucura, né? O que a Bíblia realmente ensina hoje já foi ensinado na história e o Espírito Santo não se contradiz. E por isso é que a fé católica não aceita a interpretação das Escrituras sem que essa não esteja fundamentada na Sagrada Tradição. O próprio Jesus é a prova que as Escrituras Sagradas não podem falar por si só, né? Elas dependem de ser interpretadas, porque o próprio Jesus foi julgado, condenado e executado exatamente com base no que os romanos entendiam das próprias Escrituras. Ou seja, foi as Escrituras que disseram que Jesus tinha que ser punido com a morte? Será que foi? Ou que eles eram fora da lei? Acho que não foi, né? Mas foi sim o entendimento dos que leram e entenderam assim. Se perguntasse aos poderosos na época por que eles fizeram aquilo com Jesus, em outras palavras, eles diriam a mesma frase usada hoje: foi as Escrituras que diz. Então isso aí mostra que isso não existe, né? Só é possível interpretar de fato o que os autores do Antigo Testamento escreveram se a gente contextualizar como era a fé do povo judaico ao seu tempo, e não misturar conceitos e revelações de fé que foram dados ao judaísmo lá no seu tempo com conceitos de revelação de fé que foram dados ao cristianismo por meio de Jesus. Ou seja, não podemos interpretar o Antigo Testamento como se tudo que cremos hoje já fosse crença em vigor lá no Antigo Testamento. Isso é uma realidade que não existe, né? A Bíblia ela é um livro que registra a evolução e o amadurecimento de um povo, né, durante aproximadamente 1600 anos. Né? Muitos cristãos acham que dá para entender toda a história de 1600 anos apenas lendo versos isolados da Bíblia. Até teólogos, né? Eles precisam buscar estudos, conhecimentos fora da Bíblia para poder entender a própria Bíblia. Veja, no Antigo Testamento nós estamos falando de um povo que acreditava que doença ou deficiência era castigo do pecado. Né? Pecado esse que muitas vezes acreditavam ter sido cometido pelos pais daquele que estava enfermo ou que nascia com alguma deficiência. Ou seja, um pagava pelo pecado do outro. Eram tantas crenças primitivas, né? Como apedrejar mulheres, filho desobediente, até animais bravos, né? Por exemplo. Tínhamos também sacrifício de animais para pagar pecados ou em ação de graça. Ou seja, até mesmo poligamia era entendida como normal lá no Antigo Testamento. Uma mulher também com menstruação, né, que falava na Bíblia fluxo de sangue, era considerada impura. E é fato também que no Antigo Testamento o conceito de ressurreição e salvação como cremos hoje era muito limitado, ou até às vezes em algumas épocas, no decorrer de 1600 anos, isso nem existia, né? Nós temos o exemplo de Abraão, quando ele entrega seu filho em sacrifício, né? O que acontece? A gente percebe que mesmo Abraão tendo demonstrado maior nível de fidelidade a Deus, não foi dito nada que nos leve à ideia de ressurreição e salvação da alma de Abraão, como crê o cristianismo hoje. Ou seja, a promessa para Abraão é que ele seria abençoado com prosperidade e a infinitude, né, da sua descendência.
Veja um detalhe que diz muito sobre o nosso estudo. Nós não encontramos nos primeiros 5 livros da lei de Moisés, escrito por Moisés, que é ali a base da fé judaica, nada ligado ao conceito de promessa, de ressurreição, de salvação da alma, na fórmula que nós cremos hoje, os cristãos. A promessa de bênção de Deus no Antigo Testamento era principalmente multiplicar prosperidade de bens materiais, né, descendência dos seus escolhidos. Então, como foi dito no começo, o Antigo Testamento é uma coleção de livros que abrange 1600 anos de caminhada e evolução da fé de um povo. É um povo que foi gradualmente recebendo e entendendo a revelação ao seu tempo. No decorrer de 1600 anos foi surgindo os profetas, que foram trazendo mais revelações, né, a respeito do plano de Deus. E essa revelação só foi concluída com Jesus na cruz, quando ele disse que está tudo consumado. Né? Os profetas, eles até anunciaram, né, em linguagem cristológica, a vinda de Jesus, mas nada explícito e claro como que isso iria ocorrer. Muitas vezes, né, fatos aconteceram como uma alusão a Cristo, mas nem mesmo os povos antigos sabiam o significado daquilo. É o exemplo de Moisés, né, quando ele coloca a serpente numa haste no deserto. Nós sabemos hoje que era um simbolismo de Jesus na cruz, mas nem o próprio Moisés, mesmo nem ele nem o seu povo sabiam o significado teológico daquele cenário, que eles inconscientemente estavam protagonizando, né, naquele momento da história. Então, nesse sentido, tem vários outros acontecimentos como alusão a Cristo. Então, quando se fala em salvação no Antigo Testamento, na crença judaica, era no sentido de que Deus mandaria um Salvador para salvá-los aqui na terra, dos inimigos, ou seja, dos reis da terra. Então, para a gente ter uma noção, o povo de Deus foi liberto do Egito, né, da escravidão com Moisés, e com o tempo eles foram cativos novamente por 3 vezes lá no exílio de Babilônia. Né? Então, o que eles acreditavam e esperavam era um Salvador que seria um rei poderosíssimo, com um exército invencível, que viria libertar o povo da escravidão e da opressão dos poderosos aqui na terra. Por exemplo, os Salmos foram escritos por vários autores em épocas diferentes. Muitos foram escritos durante e depois do exílio de Babilônia. Então, a salvação que eles clamavam no Salmo era a libertação das mãos dos poderosos. A gente pode ver aqui no Salmo, né? Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos, e grande o número dos que me odeiam sem motivo. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a me ajudar, meu Salvador. Então, o Salvador para o povo judeu seria salvar, libertando, né, o povo aqui na terra dos reis poderosos. Por isso que Deus é chamado no Antigo Testamento de Senhor dos Exércitos. Era essa a visão que eles tinham, né, de Deus. A gente pode ver isso no Antigo Testamento. A expressão Senhor dos Exércitos, ela aparece mais de 280 vezes, dependendo da tradução bíblica, no Antigo Testamento. Nós temos aqui um exemplo, né? Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, por que é importante a gente levar em conta como que era a fé do povo judaico, para a gente conseguir entender o que os autores do Antigo Testamento estavam querendo nos dizer? É por uma questão muito lógica. Jesus trouxe a nova aliança, né? Cristãos hoje não comungam mais da mesma fé do judaísmo, então isso é uma coisa muito básica, né? Então, o que adiantava se Jesus trouxesse a nova aliança, mas se o conceito de fé permanecesse o mesmo, da fé judaica? Né? O próprio Jesus viveu e cumpriu os preceitos da fé judaica. Porém, ele ensinou aos seus discípulos que, após ele cumprir a sua obra, né, viria um novo tempo, uma nova fé, uma nova realidade, que nem eles mesmos, né, que nem os seus discípulos iriam mais estar sujeitos, né, aos conceitos da fé judaica. Nós temos aqui o exemplo de Paulo, né, que ainda sendo Saulo, ele era um fiel cumpridor e defensor do judaísmo. A Bíblia chega a citar que Paulo sabia a lei de cor, por isso ele perseguia os cristãos, né, para defender o judaísmo. Mas depois ele passa a viver e pregar uma nova realidade. Então, como que pode um cristão hoje buscar no Antigo Testamento um valor teológico sobre uma realidade que nem mesmo ainda o povo do Antigo Testamento viviam, né? Ou seja, como que os autores sagrados do Antigo Testamento poderiam estar falando de intercessão dos santos no Antigo Testamento se essa realidade só foi inaugurada somente com o nascimento do cristianismo? Isso é uma coisa impossível, né? Por exemplo, o próprio Jesus, né, ele foi condenado em grande parte simplesmente por ele dizer abertamente que perdoava pecados, né? Em Marcos 2,5 nós vemos, né, Jesus foi considerado até como um blasfemador contra Deus por dizer que perdoava pecados. E realmente naquela época essa realidade não existia, fundamentada no Antigo Testamento. Aquela realidade que alguém poderia perdoar pecados em nome de Deus. Ou seja, se alguém naquela época colocasse Jesus à prova e perguntasse a ele:
Onde está escrito no Antigo Testamento que alguém poderia perdoar pecados em nome de Deus, Jesus também não teria referência bíblica para mostrar, porque isso não existe no Antigo Testamento, né? A ressurreição dos mortos, ela foi inaugurada somente com a consumação da obra salvífica de Jesus, no momento em que ele morre na cruz. Aí acontece aquela primeira ressurreição. Então nem a própria ressurreição de Jesus Cristo também, ela está explícita no Antigo Testamento. Nós vimos nos evangelhos que Jesus tinha dificuldade para explicar a ressurreição aos saduceus, por exemplo, né? Uma certa vez, chegaram até a perguntar a Jesus com quem a viúva dos 7 maridos ficaria lá no céu depois que ela morresse. Então veja como que é imaturo o conceito que eles tinham de ressurreição naquela época, né? Nós temos também a Santíssima Trindade, que não existe no Antigo Testamento e no entanto é uma realidade, né? Que surgiu com o cristianismo. Então tentar viver um cristianismo sem se desgarrar do Antigo Testamento já foi uma dificuldade que o próprio Paulo relatou lá no seu tempo. A gente pode ver aqui, ó, Paulo falando, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu. Então, depois de ter feito essa introdução, nós vamos ao foco do assunto que nós vamos estudar. Eu trouxe aqui algumas das principais referências bíblicas que são usadas para supostamente negar a doutrina da intercessão dos santos. E é interessante a gente notar, né, que em geral essas passagens vêm sempre do Antigo Testamento, né? Ironicamente, elas vêm de uma época em que realmente não existia o conceito de ressurreição e nem salvação da alma tal como nós cremos hoje, né? Então eu vou fazer aqui um resumo dessas passagens. O Salmo 6 diz que na mansão dos mortos, Seol, né, não há lembrança nem louvor a Deus. O Salmo 30:10 diz que no túmulo o pó não pode louvar a Deus. O Salmo 88:11-12 diz que na sepultura os mortos não falarão nem louvarão o amor de Deus. O Salmo 115:17 diz que os mortos não louvam ao Senhor quando descem à sepultura. O Salmo 6:5 diz que também no Seol não há louvor ao Senhor. Isaías 38:18 também diz que no Seol não se entoa hinos nem louvores a Deus. Então aqui nós temos 5 referências do Antigo Testamento como exemplo, usada contra a intercessão dos santos. Então basicamente elas se resumem em falar que os que se encontram no Seol não podem louvar a Deus. Mas não é difícil a gente perceber que no Antigo Testamento já havia essa concepção da existência de uma condição espiritual que se encontrava os mortos, que não seja nem céu nem inferno. Por isso era denominado como Seol. Os autores do Salmo, né, Isaías, que nós apontamos aqui agora nesse estudo, não estão falando de sepultura física, e sim de uma condição espiritual. No Antigo Testamento o termo Seol, Gêena, sepultura, mansão dos mortos, mundo dos mortos e etc. era normalmente usado para determinar um estágio das almas quando elas estavam afastadas das graças de Deus. Então quando nesses versos diz que os que descem à sepultura não podem louvar a Deus, é óbvio que não está se referindo à condição do corpo, e sim do espírito. É impensável crer que os autores sagrados estariam supostamente perdendo tempo para ensinar as leis naturais, né, ao povo, quando falam que nas sepulturas os mortos não louvam a Deus. Então, da mesma forma, é mais impensável ainda crer que os autores sagrados estariam ensinando que o espírito de uma pessoa possa virar pó ou ficar preso num sepulcro, né? Então, vendo claramente que Seol, Gênesis, sepultura, mansão dos mortos, mundo dos mortos, são usados no Antigo Testamento em geral para se referir ao estado espiritual e não físico. Aqui nós temos uma prova no Atos 2:31, que diz assim: prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu corrupção. Vemos claramente, né, aqui a separação de corpo físico e espírito, pois diz que a alma de Jesus não foi deixada no Hades, que é o Seol, nem sua carne viu corrupção, que seria a sepultura. Aqui a gente está vendo uma sepultura, né, que antigamente era desse tipo. Então, se a gente interpretar Hades, Seol como simples sepultura física, fica a pergunta, né? É possível que a alma de uma pessoa fique presa na sepultura onde o corpo foi sepultado? Ou será a alma fica ali dentro, né, na cova tal, no cemitério tal? Então é óbvio que não, né? Isso mostra que o uso de Hades, Gênesis, Seol, sepultura, mansão dos mortos, quando aplicados em contexto em que os mortos não podem ali louvar a Deus, ou ter esperança do amor de Deus, é mais que claro que está falando de uma condição espiritual desses mortos, ou seja, que se encontram apartados do amor de Deus, e não é esse o caso dos santos.
E dependendo do contexto que esses termos Seol, Hades aparecem, podemos ter diferente sentido também, né? Aqui, por exemplo, estamos vendo Seol como lugar de condenação, ou seja, os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que esquecem de Deus. Aqui nós vemos Seol como lugar transitório, ou seja, alguém pode ir para lá e ser tirado de lá. Seol aqui jamais poderia significar sepultura física, porque não se sepulta a alma, né, de uma pessoa e sim o corpo. Aqui temos o mesmo conceito de purgatório na fé católica, que diz assim: pois não deixarás minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas Deus remirá minha alma do poder Seol, pois me receberá. Então aqui nós vemos Seol como um lugar onde os sábios, né, os santos, caminham de modo a não ir para lá. É óbvio também que se trata da alma, pois a sepultura física, essa ninguém deixa de passar por ela, não é mesmo? Até Jesus passou por ela. Então, se muitos sábios desviam do Seol, é óbvio que é no sentido espiritual o termo Seol aqui usado. Então eu fiz todo esse resumo até aqui simplesmente para mostrar que Seol, Hades, Mansão dos Mortos, Geena, são referências tanto à sepultura física, mas dependendo do contexto, mas elas podem dizer um estágio das almas que estão afastadas de Deus. Então, mais uma vez eu digo, jamais podemos admitir que as almas dos santos estejam nessa condição de afastamento de Deus. Então nós católicos cremos que os santos, como diz no Apocalipse, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e não se encontram mais no Seol, como está no Apocalipse dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham a vida, tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então nós acreditamos fielmente que os santos abdicaram da sabedoria desse mundo e buscaram a sabedoria que os guiou para cima, né? De modo a viverem, a não ir para o Seol, né? Espiritual, assim como está dizendo o provérbio, né? Para o sábio o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, que é embaixo. Então nós cremos que os santos católicos não estão no Seol, e eles estão sim diante do trono de Deus, dia e noite, né? No seu santuário, na plenitude dos tempos, podendo sim louvar a Deus dia e noite diante do seu santuário, como está aqui no Apocalipse, né? Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. E para terminar, nós vamos refletir a pergunta inicial do estudo: o que o Antigo Testamento diz sobre a condição dos mortos? Bom, a fé cristã, né, ela é condicionada ao que o Novo Testamento diz sobre os mortos. Porque o Novo Testamento ele é o complemento da obra salvífica de Cristo. Ali está a revelação, né, completa na plenitude dos tempos, né? E a fé católica não inventa nada, ela apenas crê e segue a fé de sempre professada pela igreja primitiva, daqueles que viveram e defenderam a fé por séculos antes mesmo da Bíblia ser canonizada. E essa igreja sempre creu na intercessão dos santos. Aqui nós temos apenas um dos vários exemplos, né? Santo Inácio de Antioquia, bispo mártir, discípulo de São João, foi sucessor, né, de São Pedro. Ele foi morto no Coliseu de Roma, devorado por leões. Sua vida foi do ano 70 ao ano 107, ou seja, viveu até com os apóstolos ainda, né? E ele deixou esse legado para nós, esse pensamento, que diz assim: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Então essa sempre foi a fé da igreja, né? Fé na intercessão dos santos, que os santos podem sim interceder por nós aqui na terra. E se a igreja primitiva, né, como a gente está vendo aqui, foram devorados por leões, colocados nas estacas, incendiado vivo, torturas que a gente nem consegue imaginar o quanto esse povo sofreu. Tudo para defender a fé numa época onde ainda não existia a Bíblia. Então se a igreja primitiva, que viveu e defendeu a fé no seu momento mais difícil da história, que formaram a base da igreja para que até o século IV, que aí foi canonizada a Bíblia, então se essa igreja estiver com um conceito errado sobre a condição dos mortos, e se a referência que a gente tiver for de fato a visão da fé judaica do Antigo Testamento, a gente precisa rever o nosso conceito do que é ser cristão. E se não podemos confiar na fé desses cristãos mártires da igreja primitiva, que herdaram a fé diretamente da imposição pessoal dos apóstolos, posição de mão deles, né? Como que podemos confiar na Bíblia, que foi canonizada por essa igreja, que teve como base a fé dos pais apostólicos? Então a Bíblia pode ter sido canonizada por hereges, né? Ou seja, se esse pessoal aqui, que é a base, né, que gerou a Bíblia, foi herege, a nossa Bíblia pode ter vinda de um povo herege? Então se a fé de um cristão hoje estiver ofuscada ou embaralhada,
pela leitura do Antigo Testamento, é sinal que, como diz Paulo certa vez, ainda permanece um véu sobre os seus olhos. Né? A fé católica enxerga o cristianismo sem o véu, mas parece que até hoje muitos cristãos ainda estão com esse véu, assim como Paulo já falava, né? O entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado e que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu. Então, buscar na fé judaica realidades que só passaram a existir no cristianismo é estar com a visão cristã embaçada por um véu do Antigo Testamento. Essa é a primeira parte do estudo, né, que a gente fez, e o estudo vai continuar no próximo vídeo falando sobre o livro do Eclesiastes. O link a gente vai deixar na descrição do vídeo. Então a gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo.